E aí pessoal, Igor VTV no ar. Existem microfones tão populares que tornaram até um sinônimo da palavra. Desenhe um microfone, ou levando ao pé da letra a expressão que costuma se dizer no Nordeste do Brasil: pense num microfone. Bom, claro que isso varia, né? Os mais antigos provavelmente pensariam no RCA 44BX, por causa de desenhos animados antigos. Outros no Shure Unidyne. Esse você já viu com certeza ao lado de diversos artistas e até mesmo de youtubers. Eu, mais jovenzinho, já penso no Shure SM58. Se você nunca viu este objeto na sua vida, parabéns, você deve ter nascido há umas 12 horas atrás e está voltando da maternidade agora. Lançado em 1966, sendo uma evolução de microfones anteriores como o Shure 565, usado no Festival de Woodstock, ele é tão, mas tão usado mundo afora, nas mais diversas aplicações, que inclusive é um dos itens mais falsificados do mundo. Não é com nomes com trocadilhos, nem plágios de design, mas falsificações mesmo, usando indevidamente o nome e o logotipo da Shure, ou Shure, não sei se é. A empresa é dos Estados Unidos, Shure Brothers. O SM58 é praticamente um fusquinha, um pau para toda obra. Usado em TV, rádio e até gravação de discos. Aliás, o SM58 nasceu como um microfone de estúdio. No rádio é o microfone do programa do Moção e dos programas da rádio Jovem Pan AM, como Os Pingos nos Is. Na TV, Chacrinha e Faustão do Perdidos da Noite foram grandes usuários desse equipamento, que também foi o microfone de reportagem da Globo na época das diretas, já quando eles saíam pra rua sem o logo da emissora nos equipamentos. Era barra pesado o negócio. A série SM tem alguns parentes. SM57, SM59, que é o microfone do helicóptero do São Paulo já, que é unidirecional, é usado em ambientes ruidosos, aliás faz tempo que eu não vejo esse. E estes aqui que foram completamente esquecidos, e aqui começa a minha reclamação com a internet. Este é um assunto que desapareceu do universo. Os microfones SM77 e SM78 foram lançados nas cores preto e off-white, uma espécie de bege. Eles foram usados principalmente no game show Guerra dos Sexos. Eu sei, você se lembra da novela Guerra dos Sexos, que é de 83. O game show aconteceu em 1984, nas tardes de domingo da Globo, apresentado por Osmar Santos. O time masculino usava o microfone escuro e as mulheres usavam o microfone bege. Esses microfones desapareceram do universo. Para você ter uma ideia, eu só achei estas duas imagens do microfone bege na internet inteira. Ou você quer que eu procure essas informações na Deep Web? Desculpa, eu acho que a Deep Web não sabe disso. Eu achava até então que a Globo mandava pintar microfones. Em 84 não existia essa história. Hoje em dia o pessoal pinta microfones de tudo quanto é cor e tudo quanto é tipo de acabamento. Eu pessoalmente acho isso um tanto exagero, mas enfim, né? Shure é uma grande marca de microfones e mais pra frente nós vamos voltar a falar deles. Mas além destes, há um mar de equipamentos diferentes que a televisão brasileira utilizou e certamente talvez você reconheça esses microfones de algum lugar, sobretudo se você é de gerações anteriores ou se você acompanha os canais que postam imagens antigas da TV brasileira aqui no YouTube. Electrovoice 635, muito usado por repórteres da Rede Globo nos anos 80 e usado até hoje nos Estados Unidos. Existe até hoje esse microfone que é considerado muito leve e muito resistente. Aliás, esse é um caso raro. É um microfone de repórter, mas existem imagens de Michael Jackson no Jackson 5 cantando com esse microfone. Provavelmente é um dos raros microfones que quebra essa barreira, porque normalmente são universos muito separados. Os microfones dos repórteres, jornalistas e os microfones dos artistas, cantores e apresentadores. Que é o caso do próximo microfone. Electrovoice RE16. Papai, eu quero me casar. Ó, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com motorista. Com motorista você não casa bem. Por que, papai? Os fãs dos Trapalhões já se lembraram completamente. É o microfone que aparece neste famosíssimo quadro dos Trapalhões, de 1980. Esse era o equipamento padrão de microfones naquela época na Rede Globo. A família RE tem vários parentes conhecidos. O RE10 foi usado por alguns cantores aí. O RE15
foi usado como microfone de reportagem do SBT e como microfone de participantes de game shows em geral, que eu não sei dizer exatamente quais são. Nesse ponto eu acho que os fãs do SBT poderiam até nos ajudar nesse quesito. Mas com certeza o seu uso mais famoso foi ser o microfone do Flávio Cavalcante, quando esteve no SBT com o programa Flávio Cavalcante, depois do final do programa Boa Noite Brasil, na Band, no qual ele ficou até o fim de sua vida, em 1986. Era o microfone do Flávio Cavalcante. Por causa do RE10 e RE15, eu aposto que muita gente brincou de cantar no banho com o chuveirinho do chuveiro, por causa desses microfones, porque o formato é realmente muito parecido. O microfone de repórter por excelência. Incrível! Não existem imagens desse microfone na mão de cantores, microfonando instrumentos, não, é só com os repórteres de televisão. Electro Voice RE50. Você com certeza já viu muitas vezes esse microfone, principalmente na TV Globo, que usa desde os anos 70, quando as reportagens de televisão ainda eram feitas com película cinematográfica e o flag deles era cilíndrico. Aliás, eu gosto pra caramba desse design. Eu até pensei em comprar esse microfone só para fazer sátiras. Não existe mais a versão prateada vendendo por aí, atualmente só existe a versão escura, que atualmente é notadamente usada pelo repórter Luiz Fernando Silva Pinto, que faz a cobertura de Washington, D.C. Uma curiosidade, o 635 e o RE50 também existem em versões mais compridas, mais longas. Isso facilita um pouco o trabalho dos repórteres. Quando o microfone está com o flag, o símbolo da emissora, isso toma espaço para do repórter segurar o microfone. Ele não pode segurar assim, entendeu? Este não é um microfone profissional. Com o símbolo da emissora, o repórter às vezes pode ter que segurar no cabo do microfone. Isso, dependendo do microfone, a pessoa pode levar choque, porque muitas vezes precisam de 48 volts para sair som deles. É o chamado Phantom Power. Isso é gerado por câmeras e mesas de som. E por que o RE50? Esse microfone RE50 é extremamente resistente à temperatura e umidade. Muito frio, muito calor, chuva. O pessoal fala que o RE50 é pau para toda obra e por isso ele é usado até hoje nos Estados Unidos e também é usado pela TV Globo. Se você assiste a Rede Manchete, a RBS ou a ESPN Brasil, você já reconheceu este microfone. Sony F115B. Eu nunca entendi direito porque as emissoras usavam tanto esse microfone que sequer tem um cabo XLR na parte de baixo do microfone. Um microfone meio redondão, meio... Qual é a desse microfone? Bom, eu só descobri recentemente na pesquisa para fazer esse vídeo. O F115B, ele usa uma máscara. Veja agora a sua verdadeira identidade. Ah, por essa você não esperava. O F115B, ele usa essa bolona para proteger ele da chuva. O microfone aguenta ficar na chuva e por isso ele é usado para reportagens em geral, como você viu nessas emissoras. Lembrando que o modelo da Rede Manchete pode não ter sido esse é um modelo de plástico com cara de novo. Esse foi usado mais pela ESPN Brasil, RBS e Globo. O da Manchete era uma versão de metal que eu não consegui encontrar, mas era da Sony e provavelmente era o antecessor desse modelo aí. Uma incrível curiosidade é o seguinte: embora esses microfones que eu estou falando só sejam vistos em mãos de repórteres de televisão, eles vêm completos de fábrica. Isso significa que eles vêm com o cachimbo do microfone, mesmo que você nunca veja eles em um pedestal. E estão aí na internet as imagens desses acessórios dos microfones de reportagem. Eu fico imaginando que provavelmente essas partes fiquem amontoadas nas emissoras de televisão sem utilidade mesmo, porque eu nunca vi repórter fazendo reportagem com microfone e pedestal, como se fosse um cantor ou coisa do tipo. É por isso que eu virei o pedestal desse jeito, ó. E das ruas vamos para os palcos e estúdios de uma vez. Bayer Dynamic M69. Só de ver a aparência que esse microfone tem, já dá pra você lembrar quem usava ele direto, certo? Ah, não? E agora? Ainda não? Pois é, acontece que é o seguinte, atualmente o Roberto Carlos usa outro modelo da Bayer Dynamic em seus shows.
O único mistério agora continua sendo qual é o suporte do microfone do Roberto Carlos, porque parece que é uma coisa que o microfone tem uma certa flexibilidade, né? Até agora eu não sei que suporte é esse. Uma curiosidade, eu não achei no Google, por incrível que pareça, imagens do Roberto Carlos com o Beyerdynamic M69, mostrando que o artista está extraordinariamente ativo e que a Beyerdynamic é boa mesmo, que ele continua usando microfones dessa marca. Electro Voice PL80. Este microfone é um caso interessante. Ele foi usado aqui no Brasil por 3 emissoras: SBT, Record e Rede Globo São Paulo, porque eu me lembro de ter visto esses no Balão Mágico. O PL80 parece o microfone Shure SM87, era o microfone oficial dos calouros, do show de calouros, né? E nos Estados Unidos, durante algum tempo, ele chegou a vender mais do que o Shure SM58. Olha só que coisa, hein? AKG-D202 ou outros números. Não achamos um modelo exato, mas só pelo formato você já lembra que esse microfone foi extremamente usado pela Band, no tempo é que ela se chamava TV Bandeirantes. Aqui você nota o curioso estilo de acabamento da AKG. Em vez de ser uma espécie de grade de fiozinhos metálicos, o microfone deles é composto de uma série de, parece, bolinhas metálicas grudadas de algum jeito. Isso causa um efeito bastante interessante ao vivo, possivelmente, não sei se na televisão nem tanto. O AKG-D202 é um microfone extremamente antigo. Tem imagens da TV alemã dos anos 60 com microfones semelhantes, e mais de 20 anos depois tem microfones desses funcionando na Band dos anos 80. Agora vamos para o microfone que você queria saber. Mas calma, que tem outras bombas vindo aqui chegando nesse vídeo. Vem pra cá, você! Sennheiser MD405S e MD406. Só de olhar esse microfone, a banda do Maestro Zezinho já começou a tocar na sua mente, certo? Não existe microfone mais conhecido no nosso país do que o Sennheiser MD406 e 405. É o microfone do Silvio Santos. O suporte lateral foi feito realmente pelo próprio pessoal do SBT, isso não é uma coisa original da Sennheiser. É que esse microfone ele tem um suporte como se fosse uma caneta, então ele se prende assim, e é por isso que o Silvio Santos começou a usar esse microfone com o suportezinho, né, que fica amarrado assim, passa por trás do pescoço dele, e durante muitos anos ele fez o programa dessa forma. Essa história está até que muito bem documentada na internet. Mas o curioso é que existe imagem do Silvio tanto com o 405, com esse pescoço, digamos, exponencial, quanto com o 406, com um pescoço cônico, reto. O blog do jornalista Milton Kenji mostra que esse microfone não era exclusividade do Silvio. Outros artistas do SBT usavam, como Sérgio Chapelin, Gugu Liberato, e até mesmo futuros rivais do Silvio, como foi o caso de Paulo Barbosa no final dos anos 80 na Rede Record. Mas vamos agora falar de outro microfone quase que tão famoso quanto este. O microfone de Maria das Graças Xuxa Meneghel. Ele começou a aparecer na tela da Globo em 1987 e de alguma forma ele ganhou uma caracterização, um enfeite feito pelo pessoal do programa. Isso chegou a virar até brinquedo, sendo vendido por aí, claro que não com o mesmo visual do microfone. Mas a pergunta que todos se faziam até este vídeo era: que raio de microfone é esse? Eu sei. Na verdade, quem matou a charada foi o senhor Andy Martins, usuário do fórum somalvivo.org. Esse microfone tão exótico e quadrado, usado por todos os artistas da Globo a partir do ano de 1987, é o microfone Micron TX203, fabricado na Inglaterra. A empresa Micron existe até hoje, nesse site que você está vendo, mas não adianta ir lá. A parte de microfones foi vendida para outra empresa chamada Better Sound e o Google não faz ideia de quem seja essa empresa. É, Brasil, microfone sem fio, quem diria, são o limite da internet. Eu estou desafiando a Deep Web a me responder esses desafios e outros que estão neste vídeo. Quase não há informações sobre o TX203,
na internet inteira, a não ser que era um equipamento muito bom, muito bem feito e muito bem construído, aparentemente manufaturado na própria Inglaterra mesmo. Esse microfone não foi uma exclusividade de Xuxa Meneghel, muito embora não seja exatamente esse. O TX503 foi usado pelo repórter Francisco José em reportagens do Globo Repórter no final dos anos 80. Ele tinha essa terminação prateada. Esse microfone é interessante porque ele é um raríssimo microfone em que a parte de cima, onde está a grade que capta o som, é menor que a parte do corpo do microfone onde as pessoas seguram. É bastante curioso isso. Francisco José, a propósito, está completando 40 anos de carreira. E ele usava esse microfone para reportagens porque o Micron TX503 também tem receptor portátil e poderia ser usado em câmeras. Aliás, imagens dos receptores portáteis da Micron são muito mais fáceis de achar que imagens dos microfones. Então o microfone da Xuxa e dos artistas aí que você está vendo, TX203 da Micron, e o microfone do Francisco José TX503 na Inglaterra. O microfone também era muito usado em programas de televisão dos mais diversos, só que o TX503 que era completamente escuro. Eu já tentei reconstituir esse microfone sem sucesso para a Salt Cover, eu não consigo reproduzir esse formato com os meus pobres conhecimentos de construção de coisas. Todos na Globo usavam o TX203, mas havia um que não gostava de usar esse microfone. Seu nome, Fausto Correia Silva. Pera lá, Igor, como é que você sabe que o Faustão não gostava de usar esse microfone? Você já perguntou pra ele? É o seguinte, eu assistia o Domingão do Faustão todos os domingos, porque era uma novidade absoluta, sucesso de audiência na tela da Globo. E pouquíssimas vezes eu vi o Faustão usando o microfone Micron TX203. E eu imagino que o motivo é simples. O programa dura, sei lá, 2, 3 horas. Eu imagino que Faustão não gostava de segurar aquela coisa quadrada nas mãos dele direto durante tanto tempo. E o microfone que nós veremos a seguir é bem mais anatômico. Mas é verdade, é realmente muito difícil ver o Faustão usando o Micron TX203. Por isso que eu deduzi e cheguei a essa conclusão. De repente, sei lá, de repente se a Leonor Correia ver esse vídeo aqui, ou o próprio Faustão quiser se manifestar, este canal está absolutamente aberto. E Fausto Silva preferia usar outro modelo de microfone mais antigo do que o TX, que também foi usado por Xuxa Meneghel e outros apresentadores. Na verdade, até Silvio Santos chegou a usar esse microfone para falar com seus interlocutores no programa Topa Tudo por Dinheiro. Que microfone é esse? E aqui eu devo confessar um negócio. Esse é o microfone que até hoje eu gostaria de ter, um dos que mais marcaram. Se eu quisesse ter um microfone desses, era esse. CETEC Vega T82B. Para você, este nome e número não significam em nada, mas olha estas imagens. É esse microfone, senhoras e senhores. Era usado pelo Faustão, por diversos cantores em programas como Globo de Ouro e outros programas que tais. Francisco José também usou o CETEC Vega T82B em reportagens mostrando que ele é o rei dos microfones. Na TV brasileira, esse microfone foi muito utilizado com um parente próximo e antecessor, o raríssimo no exterior, CETEC Vega T81, que tinha a cápsula do microfone Shure SM58. Portanto, não sendo nesse formato de barril, era uma esfera mesmo, como você pode ver nessas imagens coletadas exaustivamente internet afora. E aqui você vê a única foto na internet que eu achei do T81, foto mesmo que não é imagem de programa de televisão. Eu queria ter um CETEC Vega T81. Será que existe algum sendo leiloado por aí? Lembrando que seria apenas peça de decoração. Esses microfones transmitem em frequências de UHF e VHF que hoje em dia são utilizadas pela TV digital e outros serviços. Um curioso usuário desse microfone, quem diria, foi Luiz Inácio Lula da Silva. Nos comícios do segundo turno de 1989, até então nenhum político usava microfone sem fio em comícios, e esse item era, digamos assim, coisa do outro mundo, até mesmo para shows aqui no Brasil. Nos anos 90, Faustão começou a usar microfones iguais a esse, mas com cara de muito mais novos e conservados. Provavelmente seria o T687, que seria um modelo mais recente da CETEC Vega. E cadê a CETEC Vega? Ela sumiu. Nunca teve um site decente, ao menos que fosse capturado pelo Internet Archive,
ela foi comprada por outra empresa e hoje em dia não fabrica mais microfones, lamentavelmente. Um dos últimos microfones fabricados pela empresa foi o T689, que foi utilizado no programa Ponto a Ponto e chamava muito a atenção porque era o microfone que ficava na mão da Ana Furtado, eram 3 apresentadores, só a Ana Furtado usava o T689 e chamava a atenção porque o microfone era muito grande comparado aos outros 2. E só tinha esse, não eram os 3 iguais. Isso me chamou a atenção durante muito tempo, até que eu finalmente descobri que esse foi um dos últimos modelos fabricados pela CETEC Vega. Esses microfones me marcaram porque, caramba, os microfones sem fio estão por aí hoje em dia. Eu sei onde comprar eles, eu sei quanto custam. Você pode ver na internet com grande facilidade, mas esses aí, eu sei lá onde eram vendidos, quanto custavam. Esses pra mim valem mais, entendeu? Gente, esse assunto não é fácil. Muito pouca informação na internet. Eu gostaria tanto de conversar com pessoas que entendem do assunto. Eu queria ter conversado com o Russo, mas lamentavelmente ele se foi antes de tudo isso. O Russo lidava diretamente com os CETEC Vegas, lá do Cassino do Chacrinha, e com os micros. Ele fazia a parte de som do Teatro Fênix. Bom, gostaram dessa grande viagem sobre o mundo dos microfones? Talvez, pior de tudo é o seguinte, tem parte 2. Não acabou ainda não. Igor VTV vai ficando por aqui. Depois de tudo isso, posso contar com o seu like? Não me diga não, Brasil. Voltamos em breve com mais vídeos aqui no seu canal Igor VTV, a televisão vista por estes óculos que a Terra há de comer. Até a próxima.